Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento, show de prêmios, 15 anos H-Pharma. Primavera deve trazer mais chuvas e temporais ao estado. Você vai ver também no Band Cidade. Pesquisa do IBGE indica crescimento da população idosa no Rio Grande do Sul. Na Semana do Coração, como evitar doenças cardiovasculares. Especialistas apontam o tradicional churrasco como fator de risco. No esporte, clima de tensão no Beira-Rio. Em Atibaia, Grêmio comemora a volta de reforços importantes. E Porto Alegre ganha mais um túnel verde. A Rua da República passa a integrar o patrimônio natural e ecológico da cidade. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Show de prêmios H-Pharma. A rede H-Pharma de farmácias está comemorando 15 anos e quem ganha presentes é você. São 30 mil prêmios. Um carro modelo 2013, 2 motos, TVs LCDs, notebooks, tablets e muito mais. A cada R$30 em compras de perfumaria e higiene nas lojas H-Pharma, você ganha uma raspadinha com chances de ganhar brindes instantâneos e concorre a diversos prêmios. E você ainda pode aumentar as suas chances pagando com o cartão H-Pharma e comprando a marca própria da rede. Aproveite, são muitas chances para você levar um presente da H-Pharma para casa. A população gaúcha segue envelhecendo. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2011, divulgada hoje pelo IBGE, já são mais de 1,5 milhão de pessoas com mais de 60 anos no estado. 1/3 delas vive na região metropolitana de Porto Alegre. O número de gaúchos de cabelos grisalhos é crescente. A população com mais de 60 anos chegou a 1.590.000 no estado, representando 14,7% dos habitantes. O número cresceu 1% em relação à última pesquisa do IBGE de 2009. A região metropolitana da capital concentra 1/3 dos idosos, 530 mil. Em todo o Brasil, a população com mais de 60 anos dobrou nos últimos 20 anos. São 23 milhões e meio. Dona Maria tem 78 anos. Há 6 meses passou a viver num lar de idosos. Apesar da saúde frágil, ela diz que ainda tem uma vida ativa e feliz. Vou ao médico, enquanto vou na minha casa, lá no apartamento, dou uma ajeitada, cuido das minhas plantas. Aqui eu cuido dos vasinhos lá de cima, dou umas costuradas, uns paninhos, eu faço roupa. E para lidar com um número cada vez maior de idosos, as cidades precisam se preparar. De acordo com especialistas, a infraestrutura que atende essa parcela da população é precária. É necessário melhorar os serviços. Pesquisa feita no Rio Grande do Sul no ano passado com 1.300 idosos apontou as queixas mais comuns. As principais barreiras são as calçadas mal conservadas, a altura do meio-fio e dos degraus do ônibus. Metade deles precisou de atendimento do SUS nos últimos 6 meses e teve dificuldade para marcar a consulta. O presidente da Sociedade Brasileira no Rio Grande do Sul defende a criação de programas sociais e de saúde específicos para esta faixa etária. Nós temos que repensar os serviços de saúde e pensar num atendimento mais domiciliar, um atendimento em que vá ao encontro do idoso e não que o idoso tenha que passar muitos trabalhos para vir. Às vezes os idosos, né, nós temos um ambulatório aqui com longevos e os idosos têm dificuldade de vir a esse ambulatório, justamente por dificuldade de locomoção, não tem quem traga, é muito longe e eles acabam não conseguindo acordar em tempo. Então tem toda uma circunstância que faz com que o idoso deixe de ser atendido, principalmente o longevo. Não é? Conosco o João Garcia. Boa noite, João. Um idoso. Exatamente. 63 anos. Também, a partir dos 60 anos já se considera assim, né? Sim. No Brasil, então, um jovem idoso. Pois é. Agora, João, te pergunto o seguinte, 1/3 dos idosos do Rio Grande do Sul vivem nas grandes cidades, aqui na região metropolitana.
significa que agora se vive mais, aqui na região das cidades grandes, quase que como antigamente se vivia no interior. Embora essas falhas apontadas aí pelo médico, o idoso das grandes cidades tem um atendimento médico melhor, tem medicação melhor, tem uma vida melhor, tem uma atividade física, enfim, ele vive melhor. Mas ouvimos algum candidato falar em idosos? Falam em creches, mas e o apoio ao idoso? O idoso está vivendo mais, é uma população que está votando e que, portanto, mereceria desses candidatos todos, a prefeito de Porto Alegre e das cidades maiores do Rio Grande do Sul, uma atenção maior, pensando, por exemplo, no Alzheimer, nas doenças de memória, no câncer, enfim, doenças que estão atingindo estas pessoas e precisam de um atendimento especializado. Olha, e entre outros dados divulgados pela pesquisa, João, pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o aumento no número de rendimento de trabalhadores e também a confirmação da queda do desemprego em todo o país. O Rio Grande do Sul se destaca por ser o estado com o menor número de residentes de outras regiões brasileiras. Apenas 3,9% dos moradores não nasceram aqui, o que representa 417 mil pessoas. A greve dos bancários fechou mais da metade das agências da capital e região metropolitana no dia de hoje. O Sindicato dos Bancários promoveu um piquenique com os grevistas na Praça da Alfândega em Porto Alegre. Segundo o Sindibancários, hoje mais de 280 agências da região foram afetadas. 600 em todo o estado não abriram ou atenderam o público parcialmente. A categoria pede reajuste no piso salarial, participação nos lucros, aumento nos valores do auxílio-refeição, entre outros benefícios. A paralisação é nacional. Segundo a entidade, na segunda-feira, o número de agências fechadas deve ser maior. E nós vamos agora para o acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, falar ao vivo com o repórter Guilherme Roquete. Boa noite, Guilherme. Como é que está por aí? Boa noite, Juliano Tonial. O dia hoje foi de céu azul, tempo aberto, temperatura amena e muita gente aproveitou para caminhar aqui no Parque da Harmonia, no acampamento Farroupilha. Claro que o movimento não chegou nem perto ao que foi ontem, porque ontem era feriado e hoje não. Mas mesmo assim deu para aproveitar bastante. E a partir das 8 horas da noite acontece o desfile temático com entrada franca na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. O desfile vai contar com 1.500 participantes. Esse desfile acontece desde 2003 e traz carros alegóricos. Serão 9 agora neste ano de 2012 que vão retratar traços da cultura gaúcha, como, por exemplo, os costumes, a fauna, a flora e também as riquezas do estado. Já no domingo, o acampamento Farroupilha encerra com um show do cantor nativista Erlon Pericles às 6 horas da tarde no palco principal aqui do Parque da Harmonia. Juliano Tonial. Ok, Guilherme, há 2 dias do encerramento a gente vê que ainda tem bastante atividade por aí. Bastante até mais. Mesmo. E amanhã começa a segunda semana do Coração no Rio Grande do Sul. A proposta do governo do estado é promover ações que motivem os gaúchos a desenvolver hábitos alimentares saudáveis e a praticar exercícios físicos. A iniciativa tem o apoio da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul e também do Instituto de Cardiologia de Cruz Alta. A programação completa pode ser acessada no site www.semanadocoração.com.br. E a Semana do Coração começa logo depois da Semana Farroupilha, quando muitos gaúchos aumentam a quantidade de ingestão de churrasco. O excesso de carne vermelha é um dos vilões da saúde e pode levar ao infarto. O Rio Grande do Sul lidera o ranking de doenças cardiovasculares. Há 3 meses, Flávio levou um susto. Teve dores no peito e um princípio de infarte. O corretor de seguros passou por uma cirurgia e teve que mudar o estilo de vida. Tenho que me cuidar muito com a alimentação de carne vermelha, o sal, a parte de frituras, né? E remédios, coisa que eu não sabia o que era. Agora eu estou com uma caixinha cheia de remédios. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no país. O Rio Grande do Sul lidera o ranking. Aqui, essas doenças matam cerca de 20 mil gaúchos por ano. Os problemas cardiovasculares são aqueles que afetam o coração e as artérias. Os mais comuns são o infarte e o AVC, o acidente vascular cerebral.
A principal característica dessas doenças é o acúmulo de gordura nas artérias. Essas doenças, elas não têm um fator único, né? Muitas vezes a gente vê os pacientes achando que foi o sal que ele abusou ou que foi a gordura. Gordura nas artérias. Essas doenças, elas não têm um fator único, né? Muitas vezes a gente vê os pacientes achando que foi o sal que ele abusou ou que foi a gordura que ele abusou. Não, na verdade, isso são vários fatores, como o tabagismo, né? As pessoas que fumam têm mais chance, as pessoas obesas, que não fazem exercício, que têm pressão alta, que têm diabetes, né? E não são tratadas, essas pessoas têm mais propensão a ter doenças do coração. O que também faz mal para o coração, de acordo com os médicos, é a carne gorda, especialmente a costela. Por isso a gente veio até o acampamento Farroupilha, onde o que não falta é um bom churrasco, para saber se os gaúchos estão preocupados com a saúde. Eu prefiro uma carne média, não muito gorda e muito magra, que daí ela é macia e a gente se sente bem. E aí não coloca o coração em risco? Também não. Pelo menos o meu tá sempre em ordem. O gaúcho vai comer costela sempre. Pode ter picanha, pode ter maminha, pode ter vazio, mas a costela é a carne do gaúcho. Não precisa tirar a costela do cardápio, mas é melhor diminuir a quantidade ou substituí-la por peixe ou ave. Estudos mostram que o consumo diário de carne vermelha aumenta em 13% o risco de doenças cardiovasculares. Dê preferência para carnes que não são tão gordas, né? A gente tem, por exemplo, a picanha, se a gente retirar aquela gordura e comer só a carne, ela não é uma carne gorda, ao contrário da nossa costela gaúcha, que tem bastante gordura, é uma carne muito mais forte e essa deve ser evitada. E o João Garcia continua com a gente aqui. João, olha, de alguma coisa vamos morrer, né? Mas pelo jeito, se a gente diminuir a quantidade de costela, a gente vai adiar um pouco esse problema. É que falou o cidadão, o médico, a costela, o sal, que a gente consome muito sal, muito mais do que a necessidade do nosso organismo. Agora, quem é que resiste a uma costela? Quem resiste a uma picanha? Só aqueles que já passaram, como eu, pela mesa de cirurgia por causa do coração, porque os demais vão continuar consumindo carne. Vai ser difícil imaginar um gaúcho sem comer o seu churrasco de fim de semana, né? Vai ser pelo menos com muito sacrifício que isso vai ser feito, se for feito. É verdade. Eu acho que agora na Semana Farroupilha os caras comeram uma tropa inteira de boi aí, né? Nossa. Uma barbaridade o que comeram de carne, foi uma loucura. Tá certo, João Garcia, obrigado. E agora a gente vai saber a respeito do tempo. Brunessig, despedida de inverno. Eu te pergunto, como repórter de economia, dá para fazer um balanço positivo desse nosso inverno? Boa noite, Tonial. Boa noite a todos. Despedida mesmo. E por pouco, este não foi o inverno mais seco que já tivemos aqui no estado. A chuva dos últimos dias ajudou a amenizar a estiagem que castigou o solo gaúcho. Mesmo assim, o inverno chega ao final com um saldo de chuva abaixo da média e um calor muito intenso para a época. Entretanto, os temporais desta última semana mostraram o que vem pela frente na estação das flores. Segundo a meteorologia, o fenômeno El Niño, responsável por esquentar as águas do oceano, faz com que a chuva e os temporais se tornem mais frequentes. No início do dia, ainda vamos ter frio, situação que muda à tarde, quando a máxima vai oscilar em torno dos 20 graus. Agora é aproveitar enquanto a chuva não vem. Pois é. E ainda falando de previsão do tempo, né? O último dia do inverno começou muito bonito aqui na região metropolitana, principalmente. Agora, o que a gente pode esperar para o primeiro dia da primavera? Vai ficar assim também? Vai ficar assim. O primeiro dia da primavera vai ter frio pela manhã e tempo seco. Somente na serra é que ainda pode ter alguma instabilidade. Mais detalhes agora nos mapas. A primavera começa com tempo seco em quase todo o Rio Grande do Sul. Somente na Serra ainda pode ter uma chuvinha fraca. No litoral norte segue a previsão de mar agitado. A umidade do ar fica bem baixa na região da Campanha, em torno dos 30%. Pela manhã vamos ter friozinho na maioria das cidades. No decorrer do dia as temperaturas se elevam, mas não faz calor. No período da tarde a expectativa é que os termômetros marquem 22 graus na área central. O domingo vai ser de sol e temperaturas ainda dignas de inverno em todo o Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, o tempo continua seco e com temperaturas baixas pela manhã.